isso aí. Irmãos, às vezes, aquilo que a gente tem estudado pode parecer que é algo muito distante, pode parecer que é algo que a gente não tem condição de deslumbrar. Mas, como eu falei, a gente sabe, por exemplo, gafanhotos sempre existiu, tremores de terra sempre existiu, não havia no Brasil, né? A gente nunca via isso. Furacões e tufões, seja o que for. A gente sempre falou que o nosso país sempre foi muito abençoado e protegido, né? O nosso país, o Brasil, dessas coisas. E a gente começa a ver isso acontecendo também no Brasil, também perto de nós, né? No nosso estado, junto ali, aonde a gente foi criado, onde a gente cresceu. Seja bem-vinda, Cleide. Então, olha só, é aquilo que eu falei, as profecias bíblicas elas têm que se cumprir. E quanto mais perto do fim nós formos chegando, biblicamente nós vamos ver uma coisa, uma intensificação dessas coisas. Então, com certeza nós vamos ver isso se tornando mais forte. Eu recebi uma reportagem ontem, eu ainda não deu tempo de eu ler, mas falando sobre uma nova ordem mundial e falando, eu tenho que ler ainda para pegar os detalhes, mas é baseado na ONU, falando sobre economia e uma forma de controlar a economia em termos mundiais. Eu quero ler os detalhes disso tudo, por quê? Porque quando a Bíblia fala que vamos ter um grupo de reis que vão se reunir, né? Vamos ter ali aquela coisa a besta que vem da terra, a besta que vem do mar, que são poderes, são chifres que dá poder a alguém. Isso está, irmãos, envolvidos com uma visão profética de domínios econômicos, de nações que vão se juntar e vão trazer esse controle sobre o mundo de forma tal que o anticristo vai poder surgir. Então, tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, é uma preparação para esse momento. Eu sempre falo o seguinte, as coisas vão piorar. Desculpa eu não quero ser um mensageiro aqui do negativismo, né? Eu não sou coach. Coach que vê positivismo em tudo, né? Vai dar certo, você é bom, você é maravilhoso, você vai ser rico. Nada disso não, irmãos. Esse negócio de coach evangélico, então, eu abomino. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. As coisas irão piorar. E por que as coisas vão piorar? Porque elas precisam piorar para que o povo busque refúgio em alguém. Se as coisas não piorarem, o anticristo não surgirá como aquele que vai trazer a solução para o mundo todo. Entendem isso? Então, quando a gente olha na questão bíblica, o surgimento, as coisas, como elas têm que ir para que o anticristo surja como a fonte de esperança da humanidade, trazendo solução. Se tudo estiver bem, não precisa alguém trazer solução para nada. Mas quando a coisa está no caos, aí sim é o momento certo. Então, quando a gente lê lá em Tessalonicenses, não sei se vocês lembram, que eu falei que a gente leu aquele texto detalhadamente, falando que não é a igreja que detém, nem o espírito que detém a chegada do anticristo, mas é que é o próprio diabo preparando o melhor momento para fazer nascer, para fazer surgir aquele que vai dominar. Então, nós podemos esperar uma coisa, as coisas irão ficar difíceis, mais cataclismas, mais dificuldades surgirão. Para quê? Para que esse homem, né, que não é um homem, é um homem mau, ou seja, aquele que é o enviado do próprio Satanás, ele se levante como sendo a solução para todas as coisas. Então, só estou dando essa abertura para que a gente esteja atentos, para que nós estejamos atentos. Não vamos nos desesperar, irmãos, porque o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Mas também não vamos ficar achando que vai ser refresco. Não, vai ser sério. E nós já temos que estar vigiando e atentos.
E eu, quando vejo essas coisas acontecendo e ouvindo essas notícias todas, mais ainda, o meu coração traz uma certeza de que nós estamos chegando perto do fim. Nós estamos chegando perto do fim. Então, como eu falei, daqui adiante, quantos anos podem ser necessários para que esses acontecimentos venham a existir, venham a se evidenciar, para que o anticristo se levante, para que comece toda essa batalha final? A gente não sabe. Porque, biblicamente falando, nós podemos ver uma coisa: o princípio das dores ele já tem se cumprido, né? Lembra que nós falamos sobre os cavalos, sobre os selos, hoje nós vamos começar as trombetas. Tudo isso já tem se cumprido. Ou seja, os acontecimentos previstos nesses fatos, eles estão acontecendo há muito tempo, já desde a história, lá como a gente fala, desde a história do início da igreja. Mas agora, com uma intensidade muito maior. E nós vamos ver isso de uma maneira muito clara. Então, vamos começar aqui sobre as trombetas, né? E nós vamos perceber, quando a gente vai ler aqui um pouco sobre as trombetas, vamos ler o texto de Apocalipse, mas nós vamos perceber uma coisa também que acontece com as trombetas. Vocês lembram dos selos, quando nós falamos sobre os selos? Os primeiros 4 selos falaram sobre o quê? Os cataclismas, lembra? Os cavalos branco, preto, vermelho, amarelo, né? A gente teve aqueles 4 selos falando sobre isso. No 5º selo, já nos remeteu o quê? Lá para a questão já dos mártires, as almas que estavam lá. O 6º selo, falando sobre a questão dos sinais celestes, aquilo que antecede logo a vinda de Jesus. E aí e nós não temos a abertura do 7º selo. Não é verdade? Porque fala sobre os 144 mil ser selados e tudo. E aí, antes do 7º selo, começa-se as trombetas. Chega no 7º selo, volta para a primeira trombeta. E nós vamos perceber uma coisa. As trombetas também não são tocadas, são 7. 1, 2, 3, 4. 4 trombetas também falam de cataclismas. A 5ª e a 6ª falam de outra coisa. Mas quando chega na 7ª trombeta, ela também não é tocada. Igual o selo, quando chega no 6º, ele não abre logo o 7º. A 7ª chega na 6ª trombeta, nós vamos ver que a 7ª não é logo trocada. Nós vamos para outro lugar de novo. Nós vamos para outros detalhes que nós vamos perceber nas trombetas. Ou seja, cada vez mais o apóstolo João ele chega a um ponto e antes de abrir aquilo, ele remete o quê? Vamos detalhar mais isso. Vem descendo, vamos detalhar mais isso. E por aí nós vamos. Vamos ler. As trombetas estão em Apocalipse capítulo 8, né? A partir do versículo 6 até o capítulo 11, versículo 19. Mas nós vamos ler hoje o Apocalipse 8, de 7 a 12. Não, nós vamos ler melhor, vamos ler de 1 a 13. Apocalipse 8, de 1 a 13, porque aí nós vamos ler o contexto todinho. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, olha só, aí agora ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. Diz que essa é a prova de que não vai ter mulher no céu, né? Que houve silêncio lá, meia hora. Então, eu ouvi essa história, falar assim, olha, tem uma prova bíblica que não vai ter mulher no céu, qual é? Porque diz lá que minha pode falar que houve silêncio no céu durante meia hora. A Thelma já começou a fazer assim, as mulheres logo... Não, eu sei, irmãos, eu sei. Isso é só uma brincadeira, tá? Vocês vão estar lá também. Então, olha só. Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. O 7º selo nos leva ao quê? A 7 trombetas. Olha que interessante. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 dele se escureceu, 1/3 do dia ficou em luz e também 1/3 de noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Quando chega aqui, irmãos, na quarta trombeta, nós temos os ais. Olha que interessante. Nós vamos ter os ais. Existem 3 ais. E esses 3 ais estão relacionados com as 3 últimas trombetas. Agora, só recapitulando aqui. Vocês lembram quando nós lemos sobre os selos? Falando sobre os selos, dizendo... Quer ver? Vamos voltar lá no selo, só para vocês terem uma ideia. Primeiro selo. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz trovão: venha! Olhei e diante de mim um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aí vem o segundo selo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha! E saiu um cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi do ser vivente dizer: venha! Olhei adiante de mim, estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz dos 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. No quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha! Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e Hades e seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. Olha que interessante quando nós lemos essa questão, quando nós olhamos a questão das trombetas, na descrição da primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, nós temos, primeiro, falando o seguinte, nós temos falando no início dessas trombetas, no capítulo 8, nós estamos falando sobre a adoração a Deus através das orações, a oração que é dada a Deus através do incenso que sobe até Deus. Aí nós temos uma alusão, o quê? Uma alusão àquele cavaleiro, que é o cavalo branco que veio vencendo e para vencer, aquele que é adorado, aquele que é entronizado. Mas aí, quando a gente começa na primeira trombeta, nós notamos uma coisa. Ele diz assim, olha, vamos aqui pegar, só para vocês terem, só para a gente fazer alguns paralelos rapidamente.
Aqui, versículo... Aqui. Tinha 7 trombetas. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda planta verde. Toda planta verde. O Russell Shedd, ele falava que isso representa uma guerra atômica. Conversando com o pastor Shedd, a gente conversando sobre escatologia juntos, eu tive o privilégio, né, de viajar com ele, de estar perto dele. E um dia ele falou comigo o seguinte, ele falou que ele acreditava que nós ainda enfrentaremos uma guerra atômica. Ele falou que para que 1/3 da terra seja destruída e as coisas aconteçam de ser destruído, lembra o cavalo lá que vem com guerra, rumores e tal? Então, olha como é que as coisas vão. A segunda trombeta, ele fala que um grande monte de chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas vivas e o mar foi destruído. A questão de fome, o mar foi destruído, a terra perdeu as plantas, aí vem a fome, não seguindo uma ordem, mas falando das mesmas coisas que estão dizendo nos selos. Só que agora, dando detalhes, dizendo o seguinte, 1/3. Em todas essas trombetas, nós vamos ver que tem essa palavra 1/3. 1/3 da terra, 1/3 da natureza. Aí, na terceira trombeta, nós temos o quê? O terceiro anjo. Uma grande estrela queimando como tocha sobre os rios e as fontes das águas sendo transformadas, as águas sendo transformadas e ficando amargas. Aí as pessoas falam o seguinte, as pragas, pestes, não vai haver água, e que as águas envenenadas podem transmitir o quê? Doenças. Então, irmãos, quando a gente olha esses detalhes, se a gente for fazendo uma semelhança, se a gente for buscando as comparações, nós vamos achar alusões e um detalhamento daquilo que a Bíblia vem falando sobre o que vai acontecer. Nós vemos indícios nessas trombetas, nas 4 primeiras trombetas, nós vemos indícios das pragas que visitaram o Egito. As mesmas pragas que visitaram o Egito, lá do capítulo 7 até o versículo 12. Né? E nós podemos ter uma certeza, quando a Bíblia fala sobre as trombetas, e aí nós vemos a partir da 5ª, que nós não lemos, as 3 últimas, né? Nós fomos até a 4ª, são 7. A 5ª, a 6ª e a 7ª, nós vemos uma alusão o quê? A um julgamento de Deus sobre a humanidade. Nós vamos ver isso de uma forma muito detalhada. Um julgamento de Deus sobre a humanidade. Da mesma forma que Deus julgou o Egito. Quando nós vemos as pragas no Egito, nós podemos perceber uma coisa. Houve um julgamento do Egito naquelas pragas. Deus usou da sua glória para o quê? Preservar o seu povo, mas ele também trouxe um julgamento. O povo do Egito pagou um preço. Eles foram julgados. Houve uma ira divina sobre eles. E quando a gente vem para as trombetas, nós temos essa mesma figura de linguagem, essa mesma metáfora do que aconteceu lá no Egito, nós podemos encontrar agora nas trombetas. E o interessante é o seguinte, que quando Deus fez o que fez no Egito, o grande alvo dele era que os homens reconhecessem o seu poder, reconhecessem a sua majestade. E o que aconteceu com o povo do Egito, com Faraó e os outros? Algumas pessoas reconheceram o poder de Deus, sim. Não sei se vocês sabem, quando a Bíblia fala que um mosto de povo, um mosto de pessoas seguiu junto com os israelitas. Um mosto de pessoas quer dizer o seguinte, eram pessoas que não eram judias, não eram judeus, mas que entenderam que era Deus quem estava fazendo alguma coisa em Israel. E quando eles foram embora do Egito, eles também foram juntos.
eles também foram juntos. Muitas dessas pessoas eram fiéis, mas muitos deles, no caminho, atrapalharam o povo de Israel. Se você for ler a Bíblia, você vai ver essas coisas acontecendo no decorrer da história. Então, nós temos que entender o seguinte: os homens deveriam reconhecer o poder de Deus, né? Em mandar essas pragas, em ver o poder que ele tem para preservar o seu povo, que ele está no domínio de todas as coisas. Mas, em vez deles se arrependerem e voltarem para glorificar a Deus, muito pelo contrário, eles se revoltam mais ainda. Então, nós vamos ver isso. Então, vamos lá, olha só. Quando é tocada a primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue destrói a terça parte das árvores e a erva verde do mundo. Destaca-se a parcialidade da natureza destruída pela fração 1/3. Pela fração 1/3. Tanto que nessa trombeta e nas outras trombetas nós vamos ver sempre falando 1/3 de tudo é destruído. Aqui nós vemos 1/3 da natureza. 1/3 da natureza vai ser destruída. Ou seja, nós vamos ter uma catástrofe natural que vai destruir 1/3 da natureza. Através, aqui fala saraiva de fogo, sangue, nós não sabemos o que vai causar isso tudo. Como eu falei, o Shed acha que até uma guerra nuclear, né? Que vai devastar essa situação. Mas nós vamos ter isso. A segunda trombeta. Lançamento de um monte ardendo no mar, que destrói 1/3 parte das criaturas e transforma o mar em sangue. E até 1/3 das embarcações do mar acabam sendo despedaçadas. Vocês lembram daquele tsunami que aconteceu? Foi o maior que a gente lembra, que eu lembro, aquele que destruiu a usina atômica lá no Japão. Vocês se recordam disso? Agora imagina isso numa proporção muito maior. Imagina isso numa proporção muito maior. Agora imagina, amados, 1/3 dos recursos do mar sendo perdidos. E aí, quando a gente pensa em 1/3 disso, imagina peixes, comida, tudo que o mar nos traz. Nós já tivemos 1/3 da natureza sendo destruída. Agora 1/3 do mar. Está dando para imaginar o que vai acontecer? As catástrofes e aonde isso vai levar? Aí nós continuamos. A terceira trombeta. Uma estrela ardendo sobre as fontes de águas doces. Em consequência, 1/3 parte dessas águas se torna venenosas, resultando num grande número de homens morrendo. É o que a Bíblia diz aqui na terceira trombeta. Ou seja, as águas vão se tornar amargas. Nós vamos perder as fontes naturais de água. 1/3 dessas águas vão ser perdidas. Aí, torno a falar, como que isso vai acontecer? Irmãos, radiação, existem tantas formas de estragar isso, existem tantas formas de destruir isso. A gente já está vendo uma grande destruição das fontes de água, né? Segundo alguns especialistas, um dos produtos mais caros que nós vamos ter no futuro vai ser a água. Vai ser a água. A gente vê aqueles filmes, eu não sei se vocês gostam de assistir filmes de ficção, tem alguns filmes de ficção ou séries até que passam, né? Onde as pessoas demoram. A água é uma coisa assim rara. Não sei se vocês já assistiram. Como é que é? É o livro de Eli? É o livro de Eli? Com Denzel Washington. É o livro de Eli, não é? Que fala? Eu não lembro do título, mas é o Denzel Washington, onde ele faz um papel de um cara que decorou a Bíblia em braille, né? E é um livro que leva e aquela coisa toda. E naquele filme você vê que a coisa que mais tem valor é água. Não existe água. Então as pessoas vivem... É uma visão escatológica, aquilo é uma visão apocalíptica do que pode acontecer com a perda
dos recursos naturais da água. Então, irmãos, olha aí, mais uma vez, 1/3, né, 1/3 parte das águas vão ser contaminadas e estragadas. A quarta trombeta, o escurecimento da 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que deixassem de brilhar durante 1/3 parte do dia e da noite. Esses julgamentos limitados deveriam incentivar, irmãos, os habitantes na terra a se arrependerem, a buscar a Deus. Descrevem a ira, esses acontecimentos descrevem a ira de Deus derramada sobre os homens, diretamente. E a grande voz da águia, quando ele fala aqui em Apocalipse 8:13, a voz da águia voando adverte a humanidade, dizendo assim: ai, 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 os ais. Isso é, as 3 trombetas que virão depois são piores do que essas. As 3 trombetas que virão depois são muito piores do que essa. Então, eles deveriam realmente, o homem deveria pensar em tudo o que está acontecendo e se arrepender, voltar-se para Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Espera aí que eu perdi aqui o meu... Eu toquei na tela e apagou minhas anotações. Aqui. Beleza. Então, olha só. Aí nós temos a questão, então, dos ais. Os ais, eles vêm dizendo o seguinte: vai ser pior do que isso. Então, o homem deveria acordar para arrepender-se. Ele deveria despertar para o arrependimento. Por quê? Porque quando a 5ª trombeta toca, olha o que diz. Diz que demônios serão liberados para visitar a terra. Agora, esses demônios, eles vêm para... Não sei se vocês lembram que nós falamos lá no 6º selo, que os demônios, eles viriam, que eles seriam... Lembra que nós falamos sobre esse assunto? No 6º selo que nós falamos da semana passada, aqui, ó. Não. No 7º selo, fala assim, o selo significa ser selado pelo Espírito, quer dizer que nós somos protegidos espiritualmente. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Que nós temos o Espírito Santo que nos protege. E essa não é uma proteção física, mas é uma proteção espiritual. E aí, quando nós vemos, a gente vem para as trombetas, olha o que diz a 5ª trombeta. A 5ª trombeta diz assim, Apocalipse 9, de 1 a 12. Diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Gente, o que a Bíblia chama em Apocalipse de estrela? Quem é a estrela? Jesus não é chamado de estrela em Apocalipse. A Bíblia fala o seguinte, Jesus falando: eu vi o diabo caindo do céu como uma estrela. E ele arrastou com ele 1/3, olha o texto de novo, 1/3 das estrelas do céu. Aí nós vemos Jesus falando que as estrelas cairão do firmamento. Não fala uma estrela, fala as estrelas. Então, quando a gente usa hermeneuticamente uma figura de linguagem dentro de um livro, ela não pode ser mudada dentro do mesmo livro. Então, nós não podemos pensar nessas estrelas como sendo algo, planetas ou cometas. Por quê, irmãos? Se uma estrela realmente cai na Terra, uma estrela, planeta ou meteoro, ou que seja o que você queira chamar, isso tem uma potência de uma bomba atômica. Isso destruiria a Terra. E a Bíblia fala que não é uma estrela que vai cair. As estrelas, usa o plural, cairão do firmamento. E olha o que diz aqui. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que havia o quê? Que caiu do céu, não. Que já havia caído do céu. Estão pegando aqui a ideia?
Olha só. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído. Ele não está falando, e viu uma estrela que estava caindo, ou que veio a cair. Essa estrela já tinha caído do céu sobre a terra. E quais foram as estrelas que caíram, irmãos? A Bíblia fala. Então, aqui, vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio? Às vezes falar sobre isso assim à distância, sem um quadro para a gente escrever, fazer uns, né? Fica meio mais complicado. Mas só para vocês. Então, se alguém tiver dúvida, balança a mão aí que eu torno a reexplicar. E viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Nós vamos falar sobre esse abismo daqui a pouco. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Durante 5 meses. A agonia que eles sofreram eram como a de picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles eram como os de mulheres, e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como de barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Amados, Abaddon e Apolion, esse nome, tanto no grego como no hebraico, significa destruidor. Tanto Abaddon como Apolion, né? Você tem esse nome tanto no grego como no hebraico. No hebraico é Abaddon, no grego Apolion. E o significado deles é o mesmo, destruidor. Olha só, irmãos, quando a Bíblia fala aqui sobre abismo e fala sobre essa questão como gafanhotos, isso quer dizer o seguinte, por que fala como gafanhotos? Porque gafanhoto ataca em nuvem. É impossível você numerá-los. Ninguém consegue contar gafanhoto, irmãos. Quando ele vem, você não tem como contar gafanhoto. Há quantos milhões de gafanhotos são ali? Quantos mil gafanhotos são ali? É impossível. Porque eles vêm tudo junto, você não consegue numerá-los. Então, a Bíblia está falando aqui que do abismo. Que abismo é esse? A Bíblia fala que o abismo é outro nome, é o outro nome dado à prisão dos espíritos rebeldes, que a Bíblia também chama de Tártaro. Lá em 2 Pedro 2,4 diz assim, olha só. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Pegaram aqui o termo? 2 Pedro, inferno lançado ao abismo. 2 Pedro 2,
4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Ó, quem foi lançado no abismo? Os anjos que pecaram, os demônios. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esse é o mesmo abismo que vai servir no final para prender a Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Diz assim: Vi descer do céu um anjo. Lembra que eu falei sobre o anjo que vai prender o diabo? Olha só que é bonitinho, eu gosto dessa passagem. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dado a chave do poço do abismo. Ó, a esse demônio que caiu do céu foi dado a chave para o quê? Para ele abrir o abismo. E os demônios saírem e atormentarem a terra durante 5 meses. Agora, aqui em Apocalipse 20, versículo 3, diz assim: vi descer do céu, ó, um anjo que havia caído. Vocês estão pegando o contexto do versículo, irmãos? Lá na trombeta 5 diz: um anjo que havia caído do céu. Apocalipse 20, versículo 3, vi descer do céu, não é diferente cair do que descer? O anjo que está descrito na quinta trombeta lá, é um anjo que caiu do céu, que ele vai ter autoridade dada por Deus, é claro, porque tudo está na mão de Deus, porque agora começam os ais, é juízo de Deus sobre a terra. É dado a ele a autoridade para abrir o abismo e soltar quem? Os demônios, que são chamados de gafanhotos. E quando fala da descrição deles, é uma descrição terrível, né? Fala que ele tem dente de leão, cabelo de mulher, e não sei do que, toda aquela coisa é bem horrível. Cauda como de escorpião, e que causa dor, agonia. Eles não matam, olha, nem aqueles que estão sendo perturbados espiritualmente, eles vão morrer. Eles simplesmente sofrem dano espiritual, a ponto de pedirem a morte. Agora eu vou falar uma coisa. Imagina, irmãos, a opressão. Alguém aqui do grupo, né? Você já sentiu opressão espiritual? Alguém já enfrentou isso? Ou foi só eu? A opressão espiritual é algo terrível, né? Eu vi a Iracema fazendo um sinal ali também. A opressão, o Gustavo também botou um joiazinho ali, querendo dizer que já também. É o Alceni também, né? A opressão espiritual é algo horrível. É horrível. Porque mesmo você sendo crente, o diabo ele vem contra você, tentando te atemorizar, criando... É incrível como parece que cria um ambiente onde tudo é contra você. A gente sabe que o diabo não lê pensamento, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas a gente sente como se ele estivesse, né, engolindo a gente. É horrível. É simplesmente horrível. Eu vou falar, uma das coisas que a gente sente na opressão é medo. A gente se sente atemorizado. A gente se sente com medo. Porque é como se uma presença maligna estivesse no lugar. Eu estou falando que eu já vivi isso muito de perto. Eu já vivi isso muito de perto. Irmãos, na minha experiência pastoral, eu já expulsei demônios de pessoas. Viu? Há pessoas que dizem o seguinte: não, demônio não existe. Existe sim, irmãos. E toma conta de pessoas. E eu já tive, infelizmente, né, eu não falo que é felizmente, eu já tive, infelizmente, a questão de ver pessoas possessas. E aí, felizmente, a gente vê que o nome de Jesus é poderoso para libertar pessoas. E aí a gente já participou disso, eu já orei, já fui chamado
já fui, não foi uma nem duas, não, foram algumas vezes, para não falar várias, né? Várias vezes a gente participou disso, orando em nome de Jesus para que pessoas fossem libertas de demônios. E por que eu estou falando isso? Porque o mundo espiritual existe, irmãos. E quando nós estamos envolvidos nesse mundo espiritual, uma opressão demoníaca é algo que traz pavor, medo. Agora vocês imaginem, então, demônios sendo livres sobre a vida das pessoas, o tanto de pavor, medo, né? Imagine a depressão, que é uma doença. Imagina isso agora não como uma doença, mas algo espiritual sendo causado para trazer pavor e pânico ao coração das pessoas. As pessoas vão querer a morte e não vão encontrar. Agora, aqui em Apocalipse 20, versículo 3, diz assim, olha, vi descer do céu. Em Apocalipse, lá da quinta trombeta, um anjo caído. Aqui não. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ó, uma chave e a corrente. Veio rodando a correntinha assim. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Um anjo prende o diabo por 1000 anos. Lançou-o no abismo. O abismo que foi aberto por esse anjo caído para que os demônios saíssem e perturbassem a terra durante 5 meses. Esse abismo agora vai ser colocado, o diabo vai ser colocado lá e vai ficar trancado durante 1000 anos. Olha aqui, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Então, irmãos, olha só o que nós estamos lendo aqui. Nós estamos vendo que na quinta trombeta, o que vai acontecer? Nós vamos ver realmente a ação do inimigo sobre a terra. A ação do inimigo sobre a terra. Só que nessa quinta trombeta, irmãos, nós vamos ver os gafanhotos infernais causando dano, sofrimento e angústia. Sofrimento e angústia. E é comparado ao escorpião. A mordida do escorpião, às vezes, irmãos, ele não mata, mas ele traz uma dor tremenda. Né? Não é todo escorpião que tem o poder de morder e a pessoa morrer. O que a mordida, muitas vezes, do escorpião causa é uma dor tremenda. E é lógico que essa ação também vai ser limitada. Vão ser 5 meses. E não será permitido aos demônios, a essa ação demoníaca, matar os homens. Matar os homens. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas nós vamos ver essas coisas acontecendo. E aí nós vamos entender uma coisa. Isso vai acontecer com quem? Aí nós voltamos àquilo que a palavra de Deus diz. Aquele que são meus, aqueles que me pertencem, o maligno não os toca. Na quinta trombeta fala que os demônios vão ter esse acesso a quem? Aqueles que não têm a marca do Cordeiro. Aqueles que não têm o selo. Aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Ou seja, vocês lembram do que aconteceu? Agora não vou voltar lá. Vocês lembram do que aconteceu no Egito? Pestes, pragas, dificuldades aconteceram somente aonde? Na terra dos egípcios. O povo de Israel foi o quê? Guardado e protegido. Guardado e protegido. Aí vocês lembram, então, na 10ª praga, o que aconteceu? Eles tinham a marca. Qual era a marca? A marca do sangue. A marca da redenção. A marca da purificação. A marca do perdão dos pecados. A marca de ser uma nova criatura. Eles tinham ali o selo do Espírito, representado por aquela marca de sangue do Cordeiro nos seus umbrais.
o resto sofreu. Eles foram o quê? Preservados. Entendem essa ideia? Então, quando os ais começam a acontecer, nós vamos começar a ver o quê? Uma distinção entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Nós vamos começar a ver, é o que a Bíblia diz lá em Sofonias, que é chegado o momento em que eu vou chamar e eu vou fazer a distinção entre os que me servem e os que não me servem. Entre os que são meus e aqueles que não são. Então, irmãos, essas coisas vão se evidenciar de uma forma muito maior para frente. Muito tempo passa. Quanto mais perto do fim, essa distinção, irmãos, ela vai ter que ocorrer. E aí nós vamos começar a ver, e aí depois nós vamos entrar nisso de novo. Nós vamos entrar, então, o seguinte, até onde nós vamos manter essa distinção ou nós vamos começar a aceitar a marca da besta? Ou nós vamos começar a aceitar a marca da besta? Em que sentido? Nos tornando iguais. Agindo igual, pensando igual. Agindo igual, pensando igual. A gente vai se conformando com este mundo. E não vos conformeis com este século. E não vos amoldeis a este século ou a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Porque tudo isso que nós estamos estudando, irmãos, deve nos levar a uma situação. Eu tenho que levar a sério a minha relação com Deus. Eu tenho que levar a sério o meu cristianismo. Não dá para eu ficar brincando de ser crente. Não dá para a gente chegar perto do fim e ficar brincando com essa situação. Ou nós temos a marca de Cristo em nós, que faz a diferença, ou, irmãos, ou nós vamos ser perturbados durante 5 meses por demônios. É duro isso, não é? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, irmãos, nós temos que nos posicionar. Agora, a gente está encerrando, porque a gente vai falar sobre a sexta trombeta depois. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Agora vocês veem por que é importante a gente estudar isso. Porque a gente precisa ter consciência dessas coisas para que a gente se prepare para elas. É por isso que a gente precisa estudar essas coisas. É por isso que a gente precisa prescrutar essas coisas. Para o quê? Para a gente não ser pego desprevenido. Para a gente não ser pego despreparados, não vigilantes, não atentos. Irmãos, conhecimento. O meu povo peca por não conhecer a minha palavra. Está lá em Oséias. O grande problema da igreja, irmãos, é que nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos a palavra. A gente não quer ter o trabalho de estudar, de meditar, de prescrutar, de buscar entender o que a palavra de Deus diz. Aí a gente vê um assunto desse e fala, é difícil. Então eu não quero nem entender porque é complicado demais. Não, irmãos, não é complicado, é simples. Aqueles que são do Senhor, Ele vai guardar. Aqueles que têm o selo vão ser guardados. Agora, eu tenho que saber o que é isso. Eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que vigiar em relação a isso. Amém? Irmãos, então, semana que vem, a gente vai começar na sexta trombeta. E depois da sexta trombeta, irmãos, e a sétima, né, nós vamos começar também a falar depois já sobre a visão da mulher e o dragão e as bestas. Nós vamos falar sobre isso depois também, trazendo alguns esclarecimentos sobre essa questão toda, quem é a mulher, quem é a besta do mar, a besta da terra e etc. Então, olha só, leia os textos que a gente está falando aqui, leia sobre as trombetas, leia lá quando diz, olha, foi dado, caído
aquele que desce do céu. Você vai ver que é diferente, uma alusão a um anjo do Senhor e o outro a um anjo caído. E a gente começa a ver que essas estrelas, que essas coisas, são figuras de linguagem dentro do livro para revelar a nós coisas que nós precisamos entender sobre o mundo espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar nessa noite,